Dizem que na vida a gente aprende de duas formas, ou por contraste ou por imitação. E nós temos muitas pessoas para poder nos influenciar, tanto para o bem quanto para o mal. A história de hoje fala acerca de um menino, Samuel. Samuel era um menino especial porque, mesmo antes de nascer, ele já era fruto de uma promessa. Samuel era filho de Ana e Eucana. Ana tinha uma amargura no seu coração. Por mais amorosa, mais bondosa que ela fosse, por mais que amasse sua família, ela não conseguia dar ao seu marido aquilo que o homem mais esperava, que era filhos. E ela viveu numa época em que quanto mais filhos uma mulher pudesse dar ao seu marido, mais valor ela tinha. E Eucana, querendo resolver a situação, acabou resolvendo da maneira errada, se afiliando ou contratando ou se juntando a uma outra esposa. E essa esposa amargurava Ana constantemente, porque essa outra, ela concedia filhos a Eucana, mas Ana não dava. E um dia então, Ana e Eucana foram a Siló para adorar ao Senhor, levar a sua oferta ali perante o Senhor. E Ana então, ela fez um voto, e ele está registrado no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, o verso 10 em diante, que diz assim, E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de tua serva te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. É interessante, querido, que quando uma mulher fazia um voto no Antigo Testamento, ela deveria participar ao marido. E o marido, ele poderia anular ou não o voto. E Ana, de maneira sábia e respeitosa, ela participou com Eucana, o voto que havia feito. Eucana sabia da integridade da sua esposa. E ele então concordou. E não era fácil, porque caso ela viesse a ter um filho, ainda não haviam tido, mas caso viesse a ter um filho, Eucana estava assinando ali embaixo de que ele viveria separado do seu filho ali. Como era a época da vida do povo de Israel? Como era a vida religiosa? O sacerdote era Eli. Eli tinha 2 filhos, Ofne e Finéias. Se havia uma pessoa em Israel que não tinha moral nenhuma para poder cuidar do filho de alguém, essa pessoa era Eli. Eli tinha 2 filhos que eram extremamente depravados, faziam todas as coisas erradas, contrárias à orientação ali de Deus. Depravavam o templo, desonravam a Deus, davam mau testemunho e não agiam de maneira correta ali. Por mais que o seu pai falasse, por mais que as pessoas aconselhassem, os filhos de Eli não tomavam jeito. E foi nesse contexto que Ana, crendo na promessa de Deus, ela então agora entrega o seu filho para ser cuidado. É interessante que a promessa de Ana era que quando o menino desmamasse, ele iria morar no templo. A criança ela desmama perto dos 2, 3 anos de idade. E a partir desse momento, Ana então leva o pequeno Samuel. E é interessante que, segundo a Bíblia Sagrada, o nome Samuel, ele tem 2 significados. Ouvido por Deus ou pedido a Deus. Então você já pode observar que desde cedo Samuel ele tinha uma promessa, tinha uma responsabilidade. Ele carregava mais do que um nome. Ele carregava a certeza de que Deus ele atenta às nossas dificuldades. E é interessante que a Bíblia Sagrada ela apresenta algumas situações acerca de Samuel. E nesse dia eu quero destacar pelo menos 4 pontos importantes na vida de Samuel, conforme a Bíblia Sagrada apresenta, conforme ele vem apresentando aqui. E no capítulo 3 de 1 Samuel, vem falando aqui, já no capítulo 3, o verso 1, diz assim, E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. Devido à depravação, devido à maneira como as pessoas estavam levando a vida espiritual, em especial Eli, Deus não se manifestava mais em visão para aquele povo. Eli era o sacerdote, era o líder espiritual,
mas estava caminhando no sentido contrário às orientações de Deus. E a Bíblia, falando acerca de Samuel, diz aqui, o verso 2, e sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos já se começavam a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, antes que eles já estavam se preparando ali para deitar, Deus então chama Samuel e diz assim, ó, e o Senhor chamou a Samuel, e Samuel disse, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar Samuel outra vez. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não se tinha manifestado a presença do Senhor ou a palavra do Senhor ali. Então, o primeiro detalhe, a primeira situação que eu quero levar em consideração aqui é Samuel. Samuel tinha um ouvido atento. Samuel era um servo de Deus, apesar da Bíblia Sagrada falar que ele não conhecia Deus. E é interessante que aqui, Samuel ele tinha mais ou menos 12 anos de idade, e Deus então chama Samuel. Como Samuel não conhecia ao Senhor na sua intimidade, ele se levanta, vai até Eli, toca-lhe ali nas suas costas, quem sabe, e diz, eis-me aqui, Senhor, porque tu me chamaste. E Eli então responde, eu não te chamei, volta a deitar-te. Então Samuel era um menino obediente. Samuel obedece, volta ao lugar onde dormia. Mas o primeiro detalhe é justamente esse. Samuel ele tinha um ouvido atento. E a palavra do Senhor, quando veio ali, ela encontra Samuel deitado num cômodo, ao lado ali do tabernáculo, dormia tranquilamente. E Deus então diz, Samuel, chama ali por Samuel. Samuel se levanta e vai até ele. O primeiro detalhe é esse, um ouvido atento. Como jovem, adolescente, precisamos estar atentos à palavra de Deus, atento ao chamado, porque não sabemos em qual momento ele há de chamar a cada um de nós, ou de qual forma ele há de convidar, ele há de tocar a cada um de nós. E no caso aqui de Samuel, a Bíblia Sagrada diz que ele foi chamado, né? Uma das características do servo, uma das características do adolescente, daquele que está servindo ao Senhor, é ter aqui os seus ouvidos atentos e uma resposta imediata. Segunda característica que eu quero, ou segundo detalhe que eu quero levar em consideração, chamar sua atenção para Samuel. Samuel, além de ter um ouvido atento, ele tinha uma disposição obediente. Em especial aqui nos versos 10 a 14, a Bíblia Sagrada diz assim, ó, a Bíblia Sagrada fala assim, a partir do verso 10, e então veio o Senhor e ali esteve e chamou outra vez Samuel, mas agora de maneira diferente, porque o Senhor dessa vez diz assim, Samuel, Samuel, repete 2 vezes o seu nome, e disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis aqui, vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir, os ouvidos lhe tinirão, e naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa, e começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, ele não os repreendeu. É interessante, querido, que Samuel, ele tinha uma disposição obediente. Ele então disse para ele, quando o Senhor lhe chamar, você fala, eis-me aqui, Senhor, fala porque o teu servo ouve. Mas há algo diferente aqui. Samuel, quando ouviu a voz do Senhor, ao invés de falar, fala, Senhor, dizer, fala, Senhor, que o teu servo ouve, ele diz, fala que o teu servo ouve. Samuel tinha respeito, reverência, ele não conhecia ainda a palavra do Senhor, não conhecia ainda ao Senhor de maneira íntima ali. Sem dúvida, querido, a mensagem que Deus havia dado para Samuel era uma mensagem muito grande para um menino de apenas 12 anos ali, apenas com 12 anos.
haveria de repreender toda a casa de Eli. Mas Samuel mostrou maturidade espiritual, ouviu a sua mensagem. No dia seguinte ele se levantou, foi abrir a porta do templo para as pessoas adorarem a Deus, foi varrer ali a igreja, foi preparar tudo. Geralmente, qual seria o comportamento de alguns adolescentes quando ouvisse algo importante? Talvez sairia por toda a praça, toda a rua, para poder falar: olha, eu tive um encontro com o Senhor, olha, Deus falou comigo, olha isso, olha aquilo. Então, quem sabe sairia por aí para poder apresentar. Samuel tinha um coração humilde, obediente. Ele ouviu e obedeceu o que Deus havia falado. A terceira coisa que eu quero levar em consideração aqui: Samuel, ele tinha um coração humilde. E no capítulo 15, nos versos 15 a 18, fala assim, ó: e Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar essa visão a Eli. E então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: eis-me aqui, Senhor. E ele disse: que palavra é que te falou? Peço que não me encubras. Assim Deus te faça a outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Verso 18. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada encobriu. E disse ele: é o Senhor, faça o bem que lhe parecer aos seus olhos. É interessante, querido, que Samuel, ele ouviu a voz ali de Deus, recebeu a mensagem: levanta-se cedo, prepara tudo ali para que as pessoas possam adorar a Deus, mas não saiu pelas ruas, pelas praças, assim a se orgulhar de que Deus havia falado para ele. E Samuel poderia ter feito isso com naturalidade. Olha, Deus falou comigo, Deus mandou a mensagem. E além do mais, querido, que com Eli fora do jogo, certamente Samuel é quem poderia assumir ali a questão do templo. Mas com coração humilde, ele transmitiu a mensagem a Eli, com coração pesaroso, porque sabia o que aquilo iria significar. A perda, a destruição da família de Eli. Deus havia dado a mensagem e Samuel agora deveria transmiti-la à pessoa que ele tanto amava. Quarto ponto que eu quero destacar da vida de Samuel. Samuel, ele tinha um viver piedoso. No verso 19, os versos 19 a 21 diz assim, ó: e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conhecia que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Aos 12 anos, Samuel assume a responsabilidade de representar Deus diante do povo. Representar Deus ali. A partir dos 12 anos, Deus sempre apareceu a Samuel, sempre levou a mensagem, sempre transmitia, sempre apresentou ali para ele a importância de obedecer. Agora, algo interessante: em nenhum momento Samuel se dispôs em desobedecer ao Senhor. É bem verdade que na sua vida adulta ele acabou tendo dificuldades também com seus filhos, mas na sua vida pessoal ele se conservou firme diante do Senhor. 4 características que nós podemos destacar: um ouvido atento, uma disposição para obediente, um coração humilde e um viver piedoso. Jovem, adolescente, Deus, ele tem chamado novas pessoas, chamado adolescentes, jovens, para tomar o lugar de Samuel, ter um ouvido atento, uma obediência, uma disposição para obedecer, um coração humilde e um viver piedoso. Você deseja ouvir a voz de Deus? Deseja ter a fé como Samuel, tantas outras pessoas? Se coloque nas mãos do Senhor e seja disposto a ouvir. Samuel só conseguiu ouvir a voz de Deus e obedecê-lo porque recebeu a influência de sua mãe. Não olhou para amigos,
Poderia ter olhado para Ofni e Finéias, que eram mais velhos do que ele. Poderia ter olhado para o exemplo de Eli, mas olhou unicamente para Cristo. E isso foi o suficiente para ser usado por Deus. Deus quer lhe usar nesse dia. Deus quer falar ao seu coração. Deus quer que você tenha um coração humilde, que você não olhe nem para o lado direito, esquerdo, nem para o direito, nem para frente, nem para trás, mas unicamente para o alto, olhar para Cristo. Ele sim é o seu modelo, mas acima de tudo ele deseja encontrar adolescentes fiéis